Olá, irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Tema da Vez. Você sabe, aqui na nossa igreja, periodicamente, nós temos temas que são inspirados por Deus para a nossa liderança, para serem abordados em nosso culto. Hoje, aqui comigo, o pastor Policarpo Brito e o pastor João Roberto Albuquerque, e a gente vai estar conversando sobre o novo tema da vez. Você quer saber qual é? Nosso pastor Tiago Borba é quem vai nos contar. Olá pessoal, graça e paz. O tema da vez, agora no mês de julho, vai ser vida de fé. Irmãos, esse é um assunto que é muito precioso para nós, tanto na nossa igreja como para o nosso ministério, o Verbo da Vida. Na verdade, é um dos nossos valores no ministério, a vida de fé. A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz em Hebreus capítulo 10 que o justo deve viver pela fé. Em 1 João capítulo 5 diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nesse período nós vamos estudar sobre fé. A fé na nossa vida, a fé para recebermos aquilo que já temos direito em Cristo Jesus, como saúde divina, cura, prosperidade, usufruirmos de tudo aquilo que já é direito nosso. Eu sei que você ama esse tema e vai ser maravilhoso estudarmos e nos aprofundarmos um pouco mais sobre ele agora no mês de julho. Então, acompanhe a nossa programação, vem para os nossos cultos e você vai ser grandemente abençoado. É isso aí, o nosso novo tema da vez é vida de fé. Eu estou aqui, como eu falei, com dois homens que vivem uma vida de fé, dois pastores que foram meus professores no Rema, lá em 2006, pastor João Roberto, pastor Policarpo. Vamos começar resumindo com uma frase rápida. O que é uma vida de fé, pastor João? Então, é confiança em Deus, resultando em paz. Amém. Boa definição. Ficou difícil para mim agora, né? Complemente. Endosso as palavras do pastor. Muita sabedoria. Muito bom, muito bom. O que é uma vida de fé? Com outras palavras. Uma vida de fé também acredito ser uma vida de obediência à palavra de Deus e resulta na fé. Amém. Então, cria expectativa aí para os nossos cultos, que o tema vida de fé vai ser abordado e nós vamos ser muito edificados na fé, como agora mesmo, né? Eu queria começar ouvindo de vocês, assim, referenciais de vida de fé que vocês têm, primeiro na Bíblia e depois vocês têm como referenciais na vida aqui, que vocês conheceram. Quem começa? Posso começar? Pode. Eu tenho como um referencial de fé que me impactou foi estudar a vida de Abraão. Não é à toa que ele é chamado o pai da fé, né? Mas aquele pedido de Deus, sai da tua terra, sai de tua parentela, ir para um lugar que ainda vou te mostrar, eu não compreendia isso, né? Achava isso muito difícil a compreensão, até que em 1999 eu me vi nessa situação, porque para mim estar no contexto da minha família, da igreja local, então eu achava que eu nunca iria sair da minha parentela, sair da minha cidade, do contexto que eu vivia, né, como igreja local. Era difícil para mim. Então, de repente, eu me vi entrando num chamado, indo para um lugar que eu não sabia realmente o que ia acontecer, não havia promessas nem de se manter lá, né? Foi Petrolina. No princípio. Não, ainda era Maceió. Maceió. 1999, para inaugurar o primeiro Rema em Maceió em 2000, né? Eu era um bebezinho ainda, por isso que eu não... Brincadeira. Se eu lembro, então não era um bebê, não. Foi Maceió primeiro. Maceió, Então foi... Para mim, assim, eu vejo que a vida de Abraão, o chamado de Abraão, foi bem difícil, né? E como referência de fé, eu não poderia usar outra pessoa a não ser o apóstolo Bud Wright. Eu tenho um texto comigo que sempre que lembro, aparece praticamente para mim a fisionomia dele, que é Hebreus 13:7, que diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e examinando o fim da vida deles, então vocês imitem a fé que eles tiveram, né? E a Bíblia King James diz que essa palavra fim, né, não é exatamente
o final da vida da pessoa, mas era o resultado que essa pessoa produziu, né? E para mim, em particular, eu defendo isso com garra, com unhas e dentes mesmo, a vida do apóstolo Bud, um exemplo de fé, né? Eu até arrisco que ele usou os dois que o senhor ia falar. Misericórdia. Sou profeta não, mas eu acho que qualquer um de nós usaria esses dois exemplos. Né? Mas então fiz bem sair primeiro, né? Não está proibido repetir, não, né? O senhor vai ter que variar agora. Amém. Então, biblicamente, né, tem mesmo aquela lista lá que apresenta em Hebreus capítulo 11, fala de todos os patriarcas. Galeria da fé. Mas eu queria destacar Davi e Daniel, né, me chama muita atenção. O Davi, bem jovem já, demonstrou essa confiança em Deus ao ponto de enfrentar grandes obstáculos, depois exércitos, e se tornou um homem bem-sucedido ao ponto de Deus dizer, segundo o meu coração. Então, eu acredito que ele correspondeu bem ao andar em fé. Daniel atravessou uma vida toda, né? Vivendo na confiança em Deus, se expondo a perigos, mas não se movendo das suas convicções. Eu acho muito inspirador esses dois. E na nossa vida aqui, né, Pastor Bud e Jen, né, foram para a gente essa oportunidade de ajuste da fé. Quando eu conheci, eu já era crente por 8 anos, mas a minha fé era desorganizada. Eu tive fé suficiente para nascer de novo. Mas depois não consegui desenvolver a minha fé e tive uma vida assim muito limitada espiritualmente. Conhecendo o pastor Bud e Jen pelo ensinamento e pelo exemplo, né? Eu já tinha lido o livro do irmão Rega mesmo antes, mas a mensagem por si só não conseguiu me despertar. Mas quando eu comecei a ver o referencial de posicionamento, de testemunho, né, e ele poder nos discipular nisso, eu digo, para mim, é essa marca. Amém. É interessante, o senhor falou que já era crente há 8 anos, mas foi conhecer mesmo a fé, né, ou começar a ter uma vida de fé depois, porque eu acho que as pessoas podem até confundir isso, né? A vida de fé não é uma vida religiosa, ou na religião, ou na igreja, né? Então, o que é, de fato, assim, uma vida de fé? Ou como é que cada cristão pode viver uma vida de fé? Por onde começa? Queria que vocês abordassem isso. Pode ficar à vontade. Começar. Muito bem. Então, eu acredito que o cristão pode viver realmente uma vida de fé a partir do momento que ele compreende o que está lendo, né? Eu lembro daquele episódio de Filipe, ele e o eunuco. A Bíblia diz que o eunuco vinha todo ano a Jerusalém para adorar, né? Então, se aquele homem vinha para adorar, ele entendia pelo menos de adoração, ele entendia da liturgia que acontecia todo ano nas festividades em Israel, né? Mas parece-nos o texto que aquele homem não tinha uma compreensão plena do que era você experimentar realmente a fé e a ponto de lhe trazer gozo, trazer satisfação, né? Porque uma vida religiosa, eu tenho convicção disso, de que uma vida religiosa não traz satisfação plena para ninguém. Mas aquele homem que tinha essa vida, aparenta ter na Bíblia, religiosa, né? Ano após ano vindo as festividades, comemorações, mas ele tinha uma queixa, porque quando Filipe pergunta, você entende o que está lendo? Ele diz, como eu posso compreender se não tem quem me ensine? E Filipe, começando da passagem que ele está lendo, que é Isaías, apresenta-lhe Jesus. E o resultado disso, depois do batismo, é que a Bíblia diz que esse homem, ele volta para a sua terra regozijando. Então, tem algum comentário bíblico que diz que o cristianismo entrou na África por esse homem, né? Ele não voltou mais com uma vida de religiosidade, porque agora ele compreendia. O desejo dele, o que ele ansiava era, eu quero compreender, né? Uma vida de práticas religiosas, né? De cerimonialismo, não traz prazer. Jesus esteve também diante de um moço, a Bíblia chama de um jovem rico. E ele chegou a dizer a Jesus, eu pratico tudo isso aí que o senhor fala.
seja, Jesus disse, tu sabe os mandamentos? E foi citando para ele, ele falou, eu pratico isso aí desde muito cedo. E a Bíblia diz que Jesus o ama, né, dizendo, então, olha, agora só falta isso aqui, para você realmente ter plenitude, né? Você ter prazer, você me seguindo dessa forma, você certamente não teria aquela ansiedade de perder as coisas, né? De achar que isso aqui, qualquer hora eu posso ficar sem, né? Jesus prometia plenitude, mas ele, na porta da esperança, estaria justamente na confiança, na compreensão, né? Porque ele estava dizendo, eu pratico o que a Bíblia diz, mas sem a compreensão do que Cristo realmente estava trazendo, não trazia uma felicidade plena, não. Muito bom. Sim. Então, um exemplo, né, de viver essa vida de fé para a gente, muitas pessoas elas se converteram, frequentam a igreja, eu gosto até de brincando dizer, né, há muitos evangélicos, mas não há muitos crentes, porque o crente é o que crê na promessa ao ponto de agir à altura. E a maioria dos cristãos admira a Bíblia no sentido assim de considerar um livro sagrado, mas se você for ver a prática, eles não andam nas promessas, né? Exatamente. Eles têm aquela palavra como um referencial, mas o andar mesmo não é a realidade, né? Uhum. A Bíblia fala que Abraão plenamente convicto. Isso. Então eu vejo pessoas pouco convictas, outras meia convictas, mas viver pela fé é elevar a estar plenamente convicto nas promessas. É o que leva você a agir de forma a receber aquilo que Deus tem prometido. Interessante o senhor falou. Eu vejo e a vida de fé ela é vista, né? Uhum. Tem uma passagem que diz que Jesus vendo a fé, né, daquela pessoa. Isso. Então, o que é visto em alguém que tem uma vida de fé? Acredito, irmão, que seja uma satisfação mesmo em servir ao Senhor, independente das circunstâncias, né? Porque a salvação ou a entrada no reino de Deus, estando aqui na terra, não nos garante que nós não teremos problemas, dificuldades, né? Jesus até falou que mesmo nós sendo aqueles que eram prudentes, ouvindo a palavra dele, estabelecendo sobre a rocha, ele disse que viria tempestades, ele disse que viria vendavais, ia bater com força na casa, né? A diferença da outra casa é que essa não cai, mas que vai sofrer os reveses, sim, né? Ele mesmo disse que ele estava falando aos discípulos, assegurando-lhes de que as suas promessas, né, elas se concretizariam, né? Ele falava até antes dele morrer e ressuscitar. Ele disse, eu digo essas palavras para vocês para que vocês tenham certeza de que no mundo vocês vão passar por tribulação, mas tenham um bom ânimo, ou seja, firme-se nas minhas palavras. Eu garanto a vocês, porque assim como eu venci, e endossando também as palavras do pastor João, que sempre nos ensina que Jesus foi o exemplo para nós, né? Não é à toa que ele é chamado o autor e o consumador da fé. Ele experimentou fé. Muitos imaginam que Jesus viveu só a vida divina, ele viveu uma vida humana. Ele nos ensinou a praticar a fé. A fé, em primeiro lugar, eu acredito assim, que seja a certeza, mesmo a convicção em cima das coisas que estão esperando, mas em cima também baseado em fatos que nossos olhos não veem, né? Jesus tinha uma visão, vou dizer assim, uma super visão, né, mais ampla, porque ele dizia, quem vem do alto é superior a quem é daqui, né? Então, ele falava com garantias, falava dessas garantias com muita convicção, porque ele tinha esse entendimento elevado. E ele quis nos trazer, o que ele veio fazer foi nos elevar para esse patamar, né? Para esse nível, né? De viver nessa confiança, nessa expectativa, a certeza de que o que Deus falou, ele se cumpre. Muito bom. Amém. Então, o que é visto, né, como você falou, né, vendo o que estava crendo, eu acho que paz, alegria, vai evidenciar uma pessoa que está crendo, ânimo, né, cabeça erguida. Amém. Eu, quando estou ensinando sobre fé, eu apresento essa situação assim. Uma pessoa, quando ela está triste,
e é aquela tristeza que não é um momento, mas aquilo que se acentua na vida, a palavra de Deus não está diante dos olhos dessa pessoa, porque a palavra de Deus não produz isso. Quando uma pessoa está, né, inquieta, ansiosa, a palavra de Deus não está diante dos olhos dessa pessoa, porque a palavra de Deus não produz isso. O que está diante dela é a circunstância. Quando você está olhando para a circunstância ao ponto de considerá-la a abalar a sua estrutura, você não está em fé. Quando você está em fé, quando a palavra está diante dos seus olhos, ao ponto que move a sua estrutura, tanto emocional como até a própria físico, né? Também agindo correspondente ao que está crendo. Que bênção. Muito bom. Com certeza você está sendo enriquecido aí. Se eu puder pode só, falar, claro. Mostrar aqui tudo que o pastor João está falando, nos remete àquela história do Jairo, né? O Jairo faz tudo certo, ele vem a Jesus, ele se prostra, o adora reverentemente, pede a ele até diz para Jesus como queria que o milagre acontecesse. Certamente ele viu muitas vezes Jesus curando com imposição de mãos, né? O Senhor vem, põe a mão sobre minha filha, ela vai sarar e vai viver. Jesus vai com ele. Mas no meio do caminho, há aquela demora, vamos, né, pular a história da mulher. Quem me tocou? Há demora para chegar lá. E eu sempre faço essa pergunta também na classe, eu digo, onde está Jairo nesse período em que a mulher, né, tocada, vai contar o testemunho e tudo mais, né? Onde está Jairo? Aí eu digo, Jairo está nessa situação que o pastor estava, ele estava já olhando para o chão, já comendo as unhas, né? E por que essa mulher veio chegar agora, né? Meu Deus do céu, faz tanto tempo que eu saí de casa e não tenho notícia. E de repente, a má notícia chega, né? Morreu. Acabou. Não perturba mais, ele não tem mais jeito, né? Mas eu me pego o que Jesus, a Bíblia diz, e Jesus não acudindo a estas palavras. Uau. Ou seja, ele não deu crédito àquelas palavras. O pastor João colocou muito bem isso, que uma vida que demonstra que está em fé, a pessoa tem constância mesmo, independente. É dar crédito às palavras certas. Acerta. Jesus estava ali no nível de constância, de fé, né? E aquele homem, eu imagino ele baixando a vista, porque é sempre isso que acontece, né? Quando a gente fica desiludido, né? A esperança tardia, né? Também, né? Então, ele deve ter baixado a vista, mas Jesus vai para frente e diz aí, não tema não, só creia, né? Então, e quando Jesus chega lá, que o pessoal está chorando, ele... Por que estão chorando? É engraçado. Eu brinco com a relação também à mulher samaritana, que uma coisa é um homem contar um testemunho de 12 anos, né? Outra coisa é a mulher contar, demora mais um pouquinho. Pois é, tem esse agravante nessa história, né? Mas aproveitando o ensejo da mulher, do fluxo de sangue, ela dizia consigo mesma. A gente tem falado aqui sobre ver a fé, e o pastor Bud, ele falava, né, pastor, sobre ouvir a fé. Ele disse, eu sei, 5 minutos conversando, eu sei se você está tendo uma vida de fé, né? Pelo que você fala. Queria que vocês falassem da importância das palavras, da confissão, para uma vida de fé. Não era estranho andar com o pastor Bando e ficar calado, né? Com medo de se... Era sabedoria. Podia não ter fé, mas era sábio. Muito bom. Amém. Mas essa parte, né, da fala, né, a prática, a ação da fé, a parte mais simples é falar. Amém. É falar, não dói falar, é apenas você ter coragem de dar crédito à palavra e decidir falar de acordo com aquilo que você aderiu. Muitas vezes você vai estar sentindo diferente, né? As suas emoções estão já vendidas a uma condição diferente, mas você pode ser resgatado com uma corda através das suas palavras. Se você fala de acordo com a palavra, crendo com o seu coração, aos poucos você vai tirar a sua alma, né, daquela condição e ela mesmo vai ser agraciada com paz. E a confiança também vai proporcionar esse bem-estar, até mesmo na alma, quando a gente confessa. É uma das que indica, né, que alguém está levando a sério a oportunidade que Deus está dando do andar pela fé. É quando ele muda a forma de falar. Ele abandona, né, não fala negativo, que o pastor Bando falava. Se vai falar negativo, fique calado, né? Se não tem uma coisa boa que edifique, fique calado. Porque pelo menos você não fecunda a incredulidade.
se vai fecundar, fecunde a fé, falando. Muito bom, muito bom. É um exemplo clássico para nós, né? É esse da mulher, né? Mulher do fluxo de sangue, né? Que a Bíblia diz, ela dizia para consigo mesmo. Isso não era apenas uma automotivação, né? Porque antes a Bíblia diz que ela ouviu falar da fama de Jesus, né? Fé vem pelo ouvir. Então a confissão, ela tem esse poder porque ela é baseada na verdade que é Jesus. Fora de Jesus, qualquer outra confissão é apenas algo mental, né? Um assentimento mental, mas com a palavra, então a Bíblia nos ensina que confissão é a mesma palavra para testemunho. Então, o que é uma testemunha? É alguém que realmente esteve presente no acontecido, né? Esteve diante do fato, né? Então, só pode ser testemunha quem viu e ouviu, né? Então, aquilo que nós vemos e ouvimos, se nós defendemos como verdade, isso é verdade, isso aconteceu. Então, isso significa a confissão, é você falar o que Deus fala, né? O que a Bíblia diz que nós temos, o que podemos, o que somos, né? E enquanto você fala isso, isso vem para nós, né? Assim como, eu posso dizer, como a garantia de que essa fé funciona. Porque você que confessa com o coração, como Jesus mesmo disse, sem duvidar, tem o resultado. A gente tem testemunhos, né, tremendos de que pessoas que falavam coisas e diziam, nós estamos aqui agora diante de uma realidade, estamos dentro de uma realidade que foi falado aqui. Gerado por Essa fé. semana eu recebi uma foto, né, de uns primos meus, bem aqui nesse ponto ali, pastor João, onde pega umas casinhas que ainda estão por aqui, e nós estávamos aqui dizendo, aqui vai ter um prédio grande. No terreno. Era só o terreno, filho, é isso mesmo. Coisa aqui boa. terá um grande prédio, uma estrutura para 5.000 pessoas. Foram palavras que foram ditas crendo em cima de convicções de que a palavra nos garante essas coisas, né? E aqui está a realidade, né? É isso que nós estamos vendo. Uma das primeiras coisas que vocês falaram de Abraão, né, que Deus fez, foi mudar o nome dele, né, pastor? Sim. Fala um pouco sobre fala sobre a importância disso, das palavras, né? Abraão mudou o nome. O senhor ensina melhor do que a gente. Por favor, pastor. Sobre os significados dos nomes. Uma coisa interessante, né, que o nome Abrão quer dizer pai exaltado. E eu não sei se eu estou correto na minha afirmação, mas essa conquista Abraão já tinha alcançado, né? Ele já era pai de Ismael. Então ele já poderia ser orgulhoso, sou pai, conseguir gerar. Mas a promessa que Deus tinha para a vida dele era pai de nações. Então ele estava preso ao nome, né? Pai exaltado, mas Deus tinha uma visão bem mais alta, pai de nações. Uau. Então Deus teve a necessidade de dar um estímulo para ele, em dizer, rapaz, o estado que você se encontra não é o que eu tenho para você. Então, muda essa linguagem. Necessariamente, Deus não vai mudar o nome de todo mundo, mas Deus quer mudar a linguagem. Às vezes, a gente está falando como quem já alcançou, quando, na verdade, a gente está apenas inaugurando o que Deus tem para a nossa vida. E se a gente for sensível e deixar Deus alimentar, né, por inspiração, e é uma coisa que às vezes as pessoas dizem, mas Deus não me alcança, se Deus falasse comigo eu mudava. Mas se faz necessário a gente ir para o ponto de encontro, né, que é estar fervoroso. Às vezes as pessoas se mantêm num estado de frieza e querem ouvir Deus. Né? Deus exige um pouco de temperatura, é o que vai demonstrar a legalidade, né, da sua escolha, da sua decisão. Chegai-vos a Deus, aí sim Deus pode se chegar. Seria. Muito bom. Eu vejo também assim a mudança do nome, né? O nome reflete muito o caráter da pessoa, né? Todos os nomes bíblicos, né, eles têm significados, né? Então, quando eu ensino a aliança de sangue, então eu falo que a palavra para aliança mais próxima de traduzir para nós é casamento, né? Então, quando Deus encontra Abraão, ele faz um convite a Abraão
como um homem faz para uma moça quando a encontra, né? Sai da tua casa, né? Vem casa comigo, vamos viver juntos. Deixa pai e mãe. Deixa pai e mãe. Então, é o mesmo convite que Deus fez a Abraão. Então, eu digo às pessoas assim, não me levem a mal, né? Mas Deus pediu a Abraão em casamento, né? E quando, na nossa cultura, pelo menos, é comum a gente ver que o marido cede o nome para a esposa, né? A esposa toma o nome do marido, né? Então, o que mudou de Abrão para Abraão? Apenas uma vogal A, mas a vogal A é a primeira letra do nome Adonai. Então, Deus deu o nome. Ele disse para ele, eu te engrandecerei teu nome. Ele passou a ter o nome de Deus agora, do Senhor. Adonai é Senhor. Abraão passou agora a pertencer ao Senhor. Não lhe faltaria nada, como realmente não faltou, né? Então, Abraão, a partir daquele momento, ele até, sabendo disso, ele via que chamar agora a sua esposa, ou sua mulher de Sara, né, era algo poderoso, né? Chamá-la como Deus a chamou. Deus foi quem disse que ela seria uma princesa, né? E olha que ela já tinha lá seus tantos anos, né? E essa mosca não quer sair daqui. Não é? Então, acredito eu que Abraão, daquele momento em diante, vivendo essa experiência, né, de ter agora um novo nome dado a Deus, ele levava isso para a sua esposa, né? Deus é um Deus de fé, né? Deus é Deus de fé. Da criação a gente vê isso, né? O haja luz. Perfeitamente. Criando através das palavras, né? Falando. E é um mau entendimento que às vezes as pessoas, né, começam a ouvir a palavra da fé, né, ou críticas que a gente ouve, né, às vezes, sobre essa questão de você falar, chamar a existência, né, porque é uma loucura mesmo, naturalmente falando. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, né, e testemunhar, se tiver algum testemunho para contar, né, de que palavras têm esse poder criativo, né, pastor? Então, há o exemplo, né, que a gente vê Deus agindo, né, quando Ele diz, haja luz, e Ele foi determinando coisas que não existiam, e Ele foi chamando, e segundo a referência que você mesmo apresentou, que Deus chama as coisas que não são como se já fosse, e a própria Bíblia manda a gente ser imitador de Deus. Essa parte, na verdade, ela está sendo restaurada. Se não houvesse a queda, isso seria comportamento, né? Natural. Mas por causa da queda, a gente perdeu essa sensibilidade, perdeu essa desenvoltura, e se faz necessário mesmo ser evangelizado, a ter esse hábito, né, de lidar no governo que Deus deu para o homem, envolve trazer mesmo essa provisão do espiritual para o natural. Sempre foi assim, né? O espiritual provendo o natural. Só existe o natural porque o espiritual proporcionou. O que vai manter? O espiritual. Como acessar o espiritual para o natural? Chamando a existência, né? Coisas que não estão aqui ainda, vêm por esse processo natural para Deus e natural na vida espiritual, mas que nós não estamos habituados ainda. Ao ponto que uma pessoa vai amadurecendo na vida espiritual, isso vai se tornando uma prática comum. Muito bom. A primeira coisa a atividade que Deus deu a Adão foi dar nome. Sim. Como ele chamasse, seria. Isso. Isso é muito bom. Vale, né? Isso mesmo. Eu tenho, assim, pelo menos 2 exemplos que hoje mesmo minha filha até me relembrou em casa. Ela dizia assim, meu pai, o senhor lembra que lá em Petrolina, o senhor falava muitas vezes assim, esta igreja aqui é uma base do ministério aqui no sertão do Pernambuco. Mas como? Era uma igreja muito pequena, gente, era poucos membros, né? Que é Petrolina no contexto nacional, né? Mas ela dizia isso. Eu ouvi muitas vezes o senhor dizer isso, né? Que Petrolina será uma referência. Essa cidade Deus vai usar como um meio, o caminho, a passagem para vários lugares, né? A Vani e eu, esses dias também lembrávamos que nós não tínhamos um prédio bom, não havia uma estrutura boa para a igreja, né? E nós passávamos em um terreno
que tinha sido uma antiga garagem de ônibus, e a gente parava naquele lugar e dizia assim: Senhor, levanta um empresário que compre esse terreno ou construa nesse terreno um prédio para nós. Irmãos, esse mesmo lugar é hoje a igreja de Petrolina. O prédio foi construído, o empresário alugou, né? E está até hoje lá, e agora vão partir para uma obra extraordinária. Glória a Deus. Né? Então, Palavras funcionam. Funciona. Quando o próprio pastor Buddy dizia assim: eu não abro uma nova obra, uma nova igreja, a não ser depois que fechar a visão que Deus me deu em uma igreja e uma escola em cada capital do Nordeste. Ainda faltava Teresina e São Luís, mas ele disse: tem uma palavra no meu coração que é Petrolina. Eu não sei onde é, nem o que é lá, mas eu gostaria que uma família como a sua fosse para lá. Então, as palavras que ele dizia, que esse lugar seria um lugar onde muitas sementes seriam plantadas e também colhidas, está lá. Porque as palavras que foram ditas, vai ser assim, porque Deus disse que vai ser assim. Então, estão lá, meu irmão. Amém. Frutificando. Glória a Deus. Muito bom. Que bênção. Tenho certeza que você está sendo edificado, está com mais expectativa ainda para os nossos cultos, não é verdade? Eu queria deixar agora um tempo para vocês darem uma mensagem final para quem está nos ouvindo ou nos assistindo sobre vida de fé. Então, falando agora para você, né, a importância de uma vida de fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acredito que o que nos atrai para Deus com a conversão é querer agradar a Deus. E às vezes a gente nasce de novo, né, por essa fé assistida da parte de Deus, e depois nós nos ocupamos nos afazeres da igreja. Eu sei que é louvável, é maravilhoso essa disposição, né, que está na natureza de servir, mas muitas vezes nós relaxamos no nosso crer. E tudo que a gente tem é envolvimento. As promessas de Deus, elas não estão diante dos nossos olhos, a gente não está sendo alimentado, né, pela meditação, a gente apenas acha que ouvir a palavra de Deus por estar num culto, eu até brinco dizendo, às vezes as pessoas se esforçam para aguentar a duração de um culto, para cumprir aquela obrigação religiosa, quando na verdade um culto é a oportunidade de expor você ao conhecimento que vai gerar, né, essa confiança, esse conhecimento da vontade de Deus que vai possibilitar, né, essa segurança que você vai ter ao ponto de corresponder com ações que vai trazer a entrada, né, a manifestação, o efeito. É aquilo que a Bíblia diz: prove e veja que Deus é bom. Então, minha orientação é não se contente só em ter entrado no Evangelho pelo novo nascimento, que traz essa aproximação de Deus, mas vai ser a comunhão, né, principalmente em atentar para a palavra. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina a tua atenção. É essa resposta a Deus que vai resultar numa vida bem-sucedida. Então, teu testemunho vai animar outras pessoas e também você vai conseguir ser bem mais amplo, bem mais produtivo, porque o céu vai ter liberdade de se manifestar através de você. Essa seria meu encorajamento. Glória a Deus. Deixa eu Policarpo. Pois bem, a palavra de Deus nos diz, irmãos, que ao nascermos de novo, nós somos destinados a viver uma nova vida. O apóstolo Paulo diz em Romanos que nós agora teremos que andar em novidade de vida. E que novidade de vida é essa que nos é oferecida? Só existe um meio do cristão viver hoje, que é pela fé. E a fé, como já foi bem dito aqui, não é apenas você saber o que a Bíblia diz, mas é você ter convicção daquilo que a palavra fala e praticar o que a palavra fala. Eu tenho aqui um texto diante de mim que eu sempre fico impressionado. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, verso 19, o seguinte, ele diz: eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Esse homem estava preso, mas ele diz que
pela súplica, a oração dos irmãos e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, haveria um poder libertador para ele. E ele vai concluir dizendo: pois, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, que é pela vida, que é pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a vida de fé, queridos, é a vida que nós somos chamados. Quando o pastor João citou aqui que a Bíblia diz que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Não é imitar Deus, evidentemente, na glória, no poder, na grandeza, na soberania, mas é imitar a Deus, que é um Deus de fé, como já foi ensinado. Se você quer conhecer mais sobre fé, a Igreja Verbo da Vida está de portas abertas. Somos uma igreja de fé, pregamos fé, acreditamos na fé, vivemos pela fé. Então, eu deixo a você um convite para você conhecer mais sobre as doutrinas das nossas igrejas Verbo da Vida espalhadas pelo mundo. E hoje acabei de receber uma boa notícia, que já estamos a 478 igrejas espalhadas pelo Brasil. Você não tem desculpa para dizer que não tem como conhecer mais sobre a fé. E estudar no Rema também. E se encher de fé. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, deixa o seu like aí, comenta e compartilha. Envie esse link aí, tanto o vídeo ou o áudio, para muitas pessoas. Compartilhe nas suas mídias sociais e vem para os nossos cultos para ouvir esse mês de julho sobre vida de fé. Lembrando que nesse mês a gente tem uma mudança nos cultos de oração, que eram na sexta, passam nesse mês e em agosto a serem nas segundas. Então, segunda, 20 horas, culto de oração, quarta, 20 horas, culto da família, e no domingo estamos aqui às 10h30 na escola dominical e às 18 horas no culto de celebração, falando sobre vida de fé. Pastor João, pastor Policarpo, muito obrigado e a gente se vê no próximo tema da vez.